Muito obrigado. Eu queria, mais do que agradecer ao convite, parabenizar o BRICS Policy Center do IRI, da PUC-Rio, e essa parceria com a Prefeitura pela iniciativa que me parece extremamente oportuna e, com certeza, vendo o programa e o texto elaborado preparatório, a gente pode perceber que vai ser uma mina importante de informações para os que pesquisam essas questões. Eu preparei uma intervenção que assim, eu acho que esses 4 pontos têm que ser abordados. Mas na limitação que eu tenho de 20 minutos, eu queria dizer para vocês que a estratégia que eu vou usar é de passar meio rápido por meio, aí, por esse primeiro. Eu estou usando a tradutora, que eu, embora falando, posso usar siglas em português. Talvez não esteja ligado. Está ligado? Eu estava dizendo que, para tradução, eu estou usando as siglas como elas são em inglês, embora que a gente use, a dizer, por exemplo, PNUMA para essa primeira, que é o NEP, que foi quem, de certa forma, vamos dizer, a palavra talvez não seja muito correta, dizer inventou a economia verde. E aí o PNUD, e sobretudo uma organização que é pouco conhecida, pouco falada, mas que fez o melhor relatório sobre o assunto dos relatórios oficiais, que é o Departamento de Econômico e Social da ONU, que é esse DESA. Por incrível que pareça, é uma coisa muito mais antiga que esses programas. O PNUD é de 90, o PNUMA é de 72, o DESA existe desde 47, e publica todo ano um survey da economia mundial. E particularmente esse último foi muito importante. Eu acho que é o melhor texto oficial sobre esse assunto, sem dúvida alguma, mas ele, como eu disse, não é muito citado, sobretudo pela imprensa. E eu acho que já foi tocado aqui nas intervenções, ótimas intervenções da Suzana e do Sérgio Besserman, isso que eu estou chamando aí de rejeição política à economia verde, que me parece uma coisa extremamente rasteira. Eu vou tentar identificar rapidamente isso, inclusive mostrando as referências, mas eu não vou querer me estender sobre essas questões. Não que eu não ache importante, eu acho, como eu disse, esse documento do DESA, o mais importante de todos. Infelizmente, eu tinha que fazer uma escolha, então eu vou passar meio rápido por ele, porque eu acho que a crítica científica, que é necessariamente radical, é muito mais importante do que... Então, ouvindo aqui, eu achei ótima essa imagem que a Suzana usou, de conceitual, projeto básico. De certa forma, a minha intervenção é para talvez explicar por que tanta dificuldade de chegar no básico. Então, por isso que chamei as razões da controvérsia. Bom, primeiro, o contexto de surgimento dessa expressão, eu não vou entrar aqui nessa coisa do verde, aí está todo mundo cansado de saber que é o seguinte: infelizmente os alemães cometeram um tremendo equívoco de identificar isso que eles consideravam que era o meio ambiente, a biosfera, tal, com verde. Mas não vamos perder tempo com isso. Né? Que é óbvio que, hoje em dia, a gente está cada vez mais concluindo que os oceanos são muito mais importantes que a cobertura vegetal. Embora então, enfim, não vale a pena. O fato é que, durante a crise de 2008 e 2009, no meio daquela... Quando estava naquele momento em que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, surgiram propostas de que a saída seria o chamado New Deal verde. Isso teve uma certa importância. E, por outro lado, eu acho que nesse período o PNUMA, o NEP, concluiu que tinha feito muito investimento desde 72, principalmente procurando se ligar às questões científicas das ciências naturais e
praticamente nesse período todo nunca tinha se preocupado com a questão econômica em si. E foi a partir desse primeiro documento, que é de 2010, que é o Driving para uma Economia Verde, que essas coisas começaram a surtir algum efeito. Enfim, o PNUMA começou a puxar uns economistas para dizer o que poderia ser isso. E a definição que saiu já nesse documento de 2010 e que vem até hoje, a definição oficial do PNUMA para a economia verde, é essa que está aí, uma economia que resulta em melhoria de bem-estar da humanidade, igualdade social e, ao mesmo tempo, reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Definido assim, é meio difícil de imaginar que possa ter alguém que discorde, até porque é o Jardim do Éden, né? Quer dizer, o problema todo justamente são os ditos trade-offs entre essas coisas. Então, acho que é bom começar dizendo o seguinte, que se o problema fosse essa definição, não haveria controvérsia nenhuma. A questão é que, por exemplo, a própria maneira como o PNUMA vai formular, isso que eu vou tentar mostrar agora, quando começa a aparecer as formulações do PNUMA sobre a economia verde, desaparece, por exemplo, esse tema da igualdade social. Né? E eu não estou falando isso, eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, eu não estou falando isso porque eu queria reforçar que o tema da igualdade social, por razões humanísticas, não sei o que. Não, é pelo seguinte, não dá para encarar a discussão dita ecológica ou ambiental, que separam... Essa é outra coisa que é importante dizer, esse negócio de 3 pilares, desculpem, na Rio 92 não teve isso. O que ficou muito claro, basta reler a declaração do Rio, é que existem 2 coisas, o desenvolvimento humano e o meio ambiente. E que o direito ao desenvolvimento significava respeitar o meio ambiente, senão não haveria, inclusive, desenvolvimento humano. Eram 2 coisas, era uma relação dialética. Quem inventou os 3 pilares foi o John Elkington, para fazer um trabalho muito importante junto às empresas, foi um trabalho pedagógico da melhor qualidade, mas depois, quando isso foi transposto para a sociedade, desculpem, mas é uma barbaridade, só que está na Declaração de Joanesburgo. Então, é o seguinte, também não dá para dizer para o Itamaraty, ou para o corpo diplomático dos outros BRICS, que não tem 3 pilares, né? Tem porque está lá tá na Declaração de Joanesburgo. Então, isso até é um dos sinais, dos 1000 sinais que aparecem, é o seguinte, está todo mundo comparando muito o que vai acontecer na Rio+20 com a Rio 92. E aí ficam falando, é mais ou menos 20, mas na verdade o problema não é esse, o problema é comparar com Joanesburgo. E nesse sentido a minha sensação é que por pior que seja Rio+20, vai ser um avanço, porque Joanesburgo foi uma tragédia. Né? Mas enfim, isso não estava programado para eu falar nos meus 20 minutos. Bom, o documento verdadeiro mesmo, que é a referência para tudo, é esse, que é um pouco posterior e que tem 600 e tantas páginas, e eu estou em busca de alguém que tenha lido essas 600 e tantas páginas. Nesse documento, a conclusão, porque o que o documento basicamente faz? Ele diz o seguinte, se nós pegarmos 3% do PIB, foi meio inspirado no relatório Stern, se nós pegarmos 3% do PIB global e investirmos em 10 setores específicos que estão lá mencionados, e aí eu faço a projeção através de um bom modelo econométrico, eu chego aqui à conclusão, bom, eles chegaram à conclusão, olha só, que até 2020, por aí, não ganha da marrom, em termos de crescimento, que a ênfase continua sendo o crescimento econômico. Mas que a partir de 2020... é ótimo, porque não só ganha da marrom, como ainda está tendo o dividendo ambiental. Só que esse é um discurso que não convence absolutamente ninguém. Alguém que esteja à frente de um governo não quer ouvir falar de que, se não ganha até 2020, desculpe, eu não estou aqui depois de 2020, eu não sou presidente da República, eu não vou ser... Quer dizer, na verdade, já começa por aí que o documento base de lançamento da ideia de economia verde, ele é o discurso
que é dessa conclusão, ele é pouco convincente nesse sentido, porque o cálculo que eles fizeram é levar à conclusão de que a economia verde, até, como eles falam, no médio prazo, ou no curto prazo, até 2020, não causaria efeitos em termos de... Então, vocês imaginem só os países europeus, por exemplo, com essa discussão entre austeridade ou promover o crescimento. O que um governante europeu vai achar dessa história de que até 2020 não vai ter resultado em termos de crescimento? Então, isso é muito importante eu destacar, porque é o seguinte, ao fazer um documento sobre a economia verde, eles foram totalmente prisioneiros dessa visão de que o objetivo central é sempre o crescimento. E a comparação deles é com o crescimento no cenário marrom. Nós vamos voltar, evidentemente, a isso. Bom, não dá para entender como é que existiria esse crescimento verde sem entrar numa discussão que aí foi esse, eu acho que é o documento que o PNUMA investiu com muita razão, nessa ideia do... Eu traduzo em geral por descasamento ou descolamento, não houve ainda em português uma palavra que tenha se fixado aí para traduzir esse decoupling. Que basicamente a ideia é a seguinte, vai aparecer, tá? Não sei se falando assim tão rápido dá para entender bem, mas a ideia básica que aparece nesse gráfico é que você pode perfeitamente estar com o bem-estar aumentando, mais ou menos, ou até, vamos dizer, de uma maneira melhor com um efeito mais positivo do que o crescimento do PIB, e que, ao mesmo tempo, você use proporcionalmente no tempo menos recursos naturais e com menos impactos ambientais, e que, com isso, você teria, basicamente, acho que o gráfico seguinte mostra melhor. Ixi. Não sei se dá para ver direito, mas aquela linha azul lá seria uma espécie da desmaterialização da economia. Eles estão chamando de intensidade material da economia. O PIB é a linha vermelha lá de cima, a extração de recursos naturais é a linha verde, e a população segue, a extração de recursos naturais estaria seguindo mais ou menos o aumento da população, o PIB aumentando mais, mas se você tem o efeito de descolamento, você teria uma intensidade material da produção, isto é, quanto de recursos naturais e impactos ambientais por unidade de PIB em redução. Isso aí não é projeção, tal, é uma constatação de que teria havido desde 80 algo como 25%. Bom, a discussão que, evidentemente, imediatamente surge para qualquer pessoa é que, tudo bem, por exemplo, o descolamento, nesse caso, se a gente pegar só a questão do clima e a questão das emissões, tem sido até mais importante que isso aí é o global. No caso da China, por exemplo, foi de 60% nesse período. O problema é que as emissões continuam aumentando, e muito. Então, não se trata de discutir só se tem o descolamento relativo e se ele é bom. É óbvio que se o descolamento relativo não levar a um descolamento absoluto, a maior parte das questões que nós estamos discutindo, por exemplo, o Sérgio mencionou de uma forma muito rápida, que muita gente pode nem ter prestado atenção, que um dos três grandes problemas, quer dizer, além do aquecimento global, o segundo problema é a biodiversidade, que você enfatizou bastante, porque tantas vezes você repetiu as taxas de redução de extinção de espécies. Mas a questão do nitrogênio, que você só deu um toque, assim, que por incrível que pareça, não há muita consciência sobre isso, mas é um problema quase que tão grave quanto o aquecimento global, que é o excesso de nitrogênio que está criando zonas mortas em todos os oceanos, etc. É parecido com isso, quer dizer, você não adianta nada você dizer que está havendo desmaterialização ou descolamento relativo, se os fenômenos que, na verdade, estão mostrando que a gente está ultrapassando as fronteiras ecológicas,
os 3 são de caráter absoluto. Então, esse é um dos pontos de polêmica que vai aparecer. O Steiner, o Eichen Steiner, na introdução a esse relatório do descasamento, ele faz um raciocínio muito interessante que não é, por incrível que pareça, em momento algum, objeto do próprio relatório. Esses relatórios, evidentemente, são feitos por equipes grandes, depois acaba juntando coisa. Então, você percebe assim que tem quase de A a Z, tem um descasamento total. Mas aí, nessa coisa que está chamando a atenção aí, que provavelmente só os que estão na frente poderão ler, ele dá um exemplo muito interessante, que ele diz o seguinte, que nas próximas décadas, provavelmente está raciocinando em termos de 2050, nós teremos que chegar a uma média per capita de uso de recursos materiais que seria em torno de 5, 6 toneladas. E que hoje você tem países que estão abaixo disso, então ele pega o exemplo da Índia, que está a 4, mas você tem um grupo de países que está muito acima disso. Ele pega o exemplo do Canadá, que está a 25. Bom, então é isso que eu tinha um pouco já anunciado. Quer dizer, se o problema é esse, quer dizer, se a gente concordar que nós vamos ter que chegar lá numa média entre 5 e 6, e se tem um grupo de países que está no nível dos 25 e os outros estão abaixo, isso se coloca basicamente uma questão de desigualdade. E que não é resolvida por esse dharma aí, sei lá como é que chama isso, da história da erradicação da pobreza. Porque se você só pensa que vai erradicar a pobreza, você vai fazer, por exemplo, que os países como a Índia, ou até que estão atrás, cheguem nos 5, 6. Mas você não está dizendo que quem está lá nos 25 vai ter que descer para 5 e 6. Isso não está dito na frase erradicação da pobreza. A questão da desigualdade está colocada aqui, na questão dita na divisão aí dos que adoram os 3 pilares, está na divisão do ambiental. Eu não estou na dimensão social quando eu estou falando de desigualdade aqui. E se trata de uma desigualdade que é tanto a famosa desigualdade social, porque, para reiterar o que disse a Suzana aqui, quer dizer, o dado básico é que 70% do consumo, que é isso que interessa, 70% do consumo global é realizado por 20% da população. É isso. Tá certo? Então, o fato de que nós temos que encarar o problema que normalmente não é chamado de desigualdade, é chamado de assimetrias internacionais. Então, na verdade, como isso, na verdade, é um tabu nas relações internacionais, e que aqui, diga-se de passagem, os BRICS não estão inovando em nada, estão querendo, ao contrário, o que eu estou notando, não deve ser muito diferente nos outros países, eu peço perdão se eu estiver enganado, mas a nossa diplomacia continua com a ideia de ir para Rio+20 com o discurso do G77, que são 132 países que não tem nada a ver com os BRICS, né? E com uma visão de que nós deveríamos concordar com o temor que eles manifestam. Enfim, eu vou ter que acelerar um pouco para poder dizer alguma coisa sobre a crítica científica, que me parece a coisa mais importante. Então, acho que ficou claro, quer dizer, a questão central é uma questão de desigualdade, mas não é só a questão da desigualdade social vista pelo ângulo da justiça social, etc., mas está no centro da questão dita do pilar ambiental. Bom, aí aparece isso lá no final, mas com uma pergunta, e o que é mais chocante é que justamente nas conclusões também alguém escreveu, certamente não foi o Eichen Steiner, ele não deve ter nem lido, que é um mito essa história de que existe trade-off ou algum dilema entre crescimento e meio ambiente. Então, nesse sentido, esse documento, infelizmente, é extremamente atrasado. E não vai dar para entrar nisto. Então, os documentos aqui que eu estou chamando de variantes, primeiro é o seguinte, que o documento do PNUD, que é o Relatório do Desenvolvimento Humano do ano passado, que saiu, ele critica a economia verde justamente por esse ângulo que eu chamei a atenção, e nesse sentido é um documento muito bom, mas melhor ainda,
é esse, como eu já mencionei, survey do DESA. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que é preciso, sim, discutir, por exemplo, se não seria o caso de ter limites ao consumo de energia per capita nos países desenvolvidos. É muito audacioso esse relatório. Ele não chega a propor isso claramente, mas ele não evita discutir essa questão, que só reforça o que eu acabei de chamar a atenção. A rejeição política à economia verde, eu queria chamar a atenção o seguinte, quer dizer, primeiro, na reunião Ásia e Pacífico preparatória ao +20, houve basicamente uma grita contra, por algumas das razões que a Suzana já mencionou. Mas também o documento da América Latina, por exemplo, evita, não usa a expressão economia verde, que é um dos pontos centrais da Rio +20. Essa rejeição, ela... Então, dá para ver bem isso num paper que foi meio de, como é que se diz, background papers, foi um insumo para o DESA, e que são vários trabalhos, principalmente do Ocampo, mas no final tem esse Martin Core, que é diretor executivo desse South Center, e que tem uma rede de terceiro mundo, etc. Eu acho que ele sintetiza, ele é a melhor referência para ver o tipo de... não vai dar para eu ficar pegando isso, mas, enfim, quem puder depois dar uma olhada nessas transparências, são 4, basicamente, visões. Resumindo, eu diria o seguinte, a velha abordagem de que, nas conferências internacionais, nessas cúpulas, seja desde 72, na reunião de Estocolmo, na reunião do Rio, na reunião de Joanesburgo, é sempre um grupo de países desenvolvidos armando, quer dizer, propondo uma armadilha para enganar os países ditos em desenvolvimento, porque, em princípio, não interessaria para os países desenvolvidos que o resto do mundo se desenvolvesse. Quer dizer, um negócio... É aqui o velho... Então, é o seguinte, a economia verde seria para ter barreira protecionista, não sei o quê. Eu chamei isso simplesmente de rasteiro, não vou ter tempo para justificar mais, mas... Aí sim, aqui é uma coisa que eu acho que, ao contrário, eu tenho muito interesse em chamar a atenção. Saiu há muito pouco tempo, até fiz questão de colocar o mês aí, abril, faz alguns dias praticamente que saiu, um relatório bancado pela divisão da Divisão de Desenvolvimento Sustentável, do DESA, e que foi encomendado a um grupo de economistas que fazem parte da economia ecológica. A economia ecológica é uma tendência absolutamente minoritária, uma espécie de gueto dentro da economia, mas que tem alguns trabalhos já... Bom, primeiro que muito importante é toda a contribuição do Herman Daly, mas, por exemplo, o trabalho do Peter Victor, Managing Without Growth, e principalmente o trabalho do Tim Jackson, Prosperidade sem Crescimento, ainda não traduzido, por incrível que pareça, mas foi lançado em abril de 2009, na porta da reunião do G20, que coloca questões que, a meu ver, não deveriam, para quem quer discutir essas questões, serem ignoradas. Eu não vou, evidentemente, numa intervenção tão rápida, ter tempo de... Aí a passagem que eles dizem claramente que eles... Quer dizer, a posição, vamos dizer, eu me sinto parte desse grupo, né? E a posição é mais ou menos a seguinte, é muito bom que discutam a economia verde, quer fazer descolamento relativo, ótimo, quanto mais fizer, melhor, mas não pense que é isso é a salvação, porque que é isso que está sendo vendido como sendo. Na verdade, a ideia básica é a seguinte, é que a solução seria, primeiro, os países que já têm um altíssimo nível de bem-estar, particularmente os países da Escandinávia, mas, evidentemente, um grupo grande, ou outros países deveriam seguir nessa linha, eles deviam estar planejando já uma condição estável, que não se confunde com essa bobageira de crescimento zero. Não dá tempo também para explicar isso, mas, enfim. E que
os países, cento e tantos países pobres... Você tem um minuto, por favor. Eu vou encerrar. Aliás, está no fim. Os países pobres, que são cento e tanto, evidentemente, ao contrário, eles precisam crescer e ponto final, mesmo que não seja com economia verde, e que tem um meirão aí, que não é só os BRICS, né, mas os países ditos emergentes, que são um número bem maior que o dos BRICS, em que a questão se coloca é de uma mudança de qualidade do crescimento, mas que também não pode ser abrir mão do crescimento. O que tem de interessante nesse relatório, uma das coisas que eu peguei para destacar aqui é esse gráfico, que uma maneira nova de ver a questão é o seguinte, a ideia é que o tal do desenvolvimento sustentável, cuja economia deveria ser verde, é o centro desse gráfico, em que você estaria fazendo com que países, por exemplo, que têm uma pegada ecológica ainda inferior hoje, que vão ter necessariamente que aumentar a sua pegada ecológica. Mas, comparativamente, aquela parte que eles têm na relação entre a pegada ecológica e aquilo que, per capita, é suposto ser a biocapacidade a qual a gente pode dispor, que vocês veem que, usando esses dois critérios, você divide em 4 quadrantes e tem um grupo grande de países que está na situação de crescimento indesejável, abaixo outros que já entraram nessa ideia de crescimento desejável, mas que de qualquer forma, quer dizer, o rumo à condição estável, eu tenho consciência de que eu precisaria de mais tempo para explicar isso aqui, eu vou simplesmente chamar a atenção de vocês para a ideia básica e dizer o seguinte, isso que eu apresentei aqui é uma espécie de amostra nessa coisinha abóbora aqui da minha página, tem uma documentação imensa, todo esse material que eu citei aqui, e uma documentação imensa sobre tudo que saiu sobre a Rio+20. Então, para mim, eu acho que cumpre mais o meu objetivo, chamando a atenção para essa fonte que vocês podem depois eventualmente consultar, do que tentar apertar mais em 20 minutos tudo isso que eu tinha pretendido dizer. Muito obrigado.